local de consagração, um local de oração, um lugar de iluminação. Aleluia. Mas ainda existia um outro lugar, um acesso mais interior, esse mais reservado, esse que só entrava não o sacerdote, mas o sumo sacerdote, na liturgia dos tempos de Moisés, na liturgia judaica. O que acontece? Ali era o Santo dos Santos. Kadosh HaKadoshim. Santo dos Santos. Aleluia. E a ideia do Santo dos Santos também tem 3 funções, olha que interessante. 3 grandes funções para o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o lugar do testemunho. Porque a arca da aliança está ali. A arca do testemunho. Do testemunho de que Deus tem uma aliança com o seu povo. Do testemunho que nós temos uma aliança com Deus. Aleluia. Do testemunho que aquele povo, o povo de Deus, tem um compromisso com Deus expresso na sua lei. E Deus prometeu prover a eles e os guiar, como está lá o maná e o cajado de Arão. Olha só que coisa tremenda. O Santo dos Santos também é um lugar de entrega. Por quê? Porque em cima da arca está o propiciatório. Aleluia. O local onde havia a oferta pelo pecado. O derramamento de sangue para que o pecado fosse perdoado, coberto. Na cabeça dele lá na ideia do Yom Kippur, do dia do perdão, no dia da cobertura, em que Deus se tornava propício por meio desse derramar de sangue, essa propiciação. Nós sabemos que foi Jesus Cristo, uma vez por todas, fez a propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. E também no lugar santíssimo era o local de plena comunhão, porque naquele local existia a presença de Deus. E naquele local o sacerdote entrava lá também para ofertar por sua própria vida e ofertar pelo povo. Oh, aleluia. Então é um local de plena comunhão. A presença de Deus está lá. Sim. E o sacerdote, o sumo sacerdote está lá como uma oferta viva. Aleluia. Tendo comunhão com Deus Todo-Poderoso. Entenderam? Glória a Deus. Entenderam o tabernáculo? Sim. Como é que era? Que coisa linda, né? O que acontece com o tabernáculo? O tempo foi se passando até chegarmos em Davi. E o tabernáculo de Davi, ele encerra, né, um ciclo do tabernáculo e vem Salomão e constrói o templo. A palavra templo, ao contrário de ser lugar móvel, a palavra templo significa lugar amplo, lugar grande. O sentido da palavra templo é lugar grande. E Salomão fez um lugar grande. Muito grandioso, suntuoso. Ele tentou trazer, reproduzir o que ele imaginava que era o céu aqui na terra. É algo glamouroso. Daqueles alcances dele. E o que acontece? O templo se tornou algo tão majestoso e tão deslumbrante aos olhos humanos que o templo acabou se tornando um fim em si mesmo. Não mais era uma questão de o Deus que adoramos no templo, mas o templo de Deus. O templo começa a se tornar mais importante do que o próprio Deus. O foco, né? Ao ponto de que Deus permite que esse templo seja destruído. Sim. Que um outro seja levantado, já profetizando que agora da segunda casa seria maior do que a primeira, apontando para aquele que viria e realmente levantaria o tabernáculo caído de Davi, como foi profetizado. Então o que acontece? O templo virou um fim em si mesmo. E quando chegamos no templo de Jesus, o templo é uma máquina ali, tudo gira em torno do templo, entendeu? As pessoas estão lá no átrio exterior, que era aquele lugar de santidade, fazendo comércio. Ninguém reconheceu. Os sacerdotes, eles estão mais preocupados com política e com poder e fazer com que o templo, de alguma forma, os beneficie, do que propriamente prestar culto a Deus. Herodes transformou o templo num lugar suntuoso, todo mundo se orgulhava de que era um templo lindo, que era um templo maravilhoso, só Israel tem o templo, e tudo isso ia acontecendo. Só que enquanto o pessoal estava lá no templo, com esse foco, a palavra de Deus foi se revelar lá no deserto. A João Batista. Não era para falar no templo, mas o templo já parecia não ter muito espaço, apesar de ser um lugar grande, parecia não ter muito espaço para Deus lá. Era um povo que se dizia ser de Deus, mas que não ouvia mais a voz de Deus e nem anunciava a palavra de Deus. Enfim. Em razão disso, o templo acabou mais uma vez, Deus permitiu mais uma vez que o templo fosse destruído. E a gente vai entender mais o significado disso. Era necessário. E, verdade. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, Aleluia. onde João diz assim:
E nós vimos a sua glória. Aleluia! E nós vimos a sua glória. E começa esse texto dizendo assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O interessante é que esse e habitou, essa palavra grega eskenal, essa palavra grega diz assim: e ele veio e fez morada no nosso meio. Sim. Ele fez tabernáculo Aleluia. no nosso meio. Jesus veio como um tabernáculo de Deus. Ele habita no nosso meio. Lembra que Deus falou lá no passado: eu vou habitar no meio de vocês? Sim. João está dizendo assim: olha, nós vimos a sua glória. O verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Ele fez o tabernáculo dele no nosso meio. Ele morou, ele esteve lá. Sim. Ele estava lá no nosso meio. Aleluia. Os judeus até hoje eles lamentam porque eles não podem mais adorar a Deus do jeito que eles acreditam que devem, porque o templo foi destruído. Não existe um templo judaico de pé hoje. Só existe um muro de lamentações desse templo. E o que acontece? Eles lamentam porque esse templo foi destruído. É verdade. E é uma destruição, o templo de Herodes no ano 70 depois de Cristo. Sim. Mas eles não lamentam de rejeitarem a Cristo. A maioria deles não lamenta terem rejeitado a Cristo, que disse lá em Mateus 12:6: está aqui diante de vocês aquele que é maior que o templo. Verdade. Não lamentam o fato de Jesus ter declarado em João, como por exemplo capítulo 2, versículo 19: destruam este templo e em 3 dias eu reerguerei. Glória a Deus. Eles não lamentam por isso. Eles não entenderam. Eles não entenderam que Jesus, ao se fazer homem, ao tabernacular, ao habitar entre nós, ele estava apontando para o verdadeiro templo. Para o templo e morada do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: vós não sabeis, vocês são templo e morada do Espírito. O Espírito está tabernaculando, habitando dentro de você, e você se transformou em um templo. Um templo do Espírito Santo. Nossa. Agora vamos nos comparar ao tabernáculo. Será que dá certo? Será que a gente vai entender isso? O tabernáculo tinha um átrio exterior, não é isso? Sim. No átrio exterior é onde tinha visibilidade, onde eu tinha comunhão, onde eu interagia com os outros, não é isso? Onde os outros podiam interagir comigo, porque o Santo dos Santos e o lugar santo é mais reservado. Mas as pessoas podiam interagir umas com as outras no átrio exterior. Sim. Deus te deu um corpo. O teu corpo é o teu exterior. É onde você interage com todos os outros. Sim. A interação ela acontece no corpo. Esse corpo Deus te deu para que você use ele como um altar. Verdade. Para adoração ao Senhor. Aleluia. Para a glória de Deus. Se Ele te deu voz, essa voz serve para louvá-lo. Se Ele te deu mãos, essas mãos servem para levantar. Se Ele te deu capacidade de ouvir, é para ouvir segundo a sua palavra. Se deu capacidade de ver, é para enxergar o mundo pelos olhos da fé. Aleluia. Se Ele te deu esse corpo que funciona, Ele está te chamando para você, sabe? É o local de sacrifício. Por quê? Porque é a carne que tem que morrer, é a carne que tem que ser sacrificada. É lugar de santidade, de purificação, porque nós temos que nos purificar se quisermos ver a Deus, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Sabe? Tudo isso está apontando para o seu corpo, para o seu exterior. Mas tem um lugar santo. E o que seria o lugar santo? Lugar santo é o lugar que eu falei de consagração. Aleluia. Você consagra. É um lugar reservado. É um lugar escuro, mas iluminado. É um lugar onde você ora. É um lugar onde você tem discernimento. Aleluia. Além de um corpo, Deus te deu mente. Sim. Deus te deu uma alma. Aleluia. A tua alma é o espaço que Deus te dá para que você se consagre a Ele. Você pode ter todo um aspecto exterior de culto, mas o teu culto interior é você e Deus. Não tem mais comunidade. O teu culto interior é você e Deus. Aleluia. Por isso é o local onde tem a tua consagração, onde você se apresenta para Deus.
onde tem a tua oração íntima, oração interior. Entra na porta, fecha a porta do teu quarto e ora, teu Deus. É oração. Aleluia. É o local de discernimento e iluminação. Por isso que Sim. Paulo diz, tendo a vossa mente iluminada. Oh, glória! Iluminada pelo quê? Pelo azeite, pelo Espírito Santo. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Amém. Mas também existe um outro espaço no templo que é chamado Santo dos Santos. E o que seria o Santo dos Santos? O Santo dos Santos é o lugar de testemunho, é onde você confirma o testemunho de Deus. Sabe o que a palavra diz? Que o nosso Espírito confirma com o Espírito de Deus que nós somos filhos dele. De Deus. O Santo dos Santos é o lugar do Espírito. Deus te deu um corpo, Deus te deu uma alma, Deus te deu um Espírito. É o Espírito que entregamos a Deus, é o Espírito que apresentamos a Deus como oferta definitiva. E é no Espírito que nós podemos adorar a Deus na presença. É o Espírito que pode fazer uma oferta verdadeira. Porque Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Porque se o sumo sacerdócio entrasse naquele lugar e não tivesse com o coração em verdade, ele era fulminado. Por isso, o Santo dos Santos aponta para o teu Espírito. Aleluia! Se o pátio exterior é o teu corpo, se o santo lugar é a tua mente, o Santo dos Santos aponta para o teu Espírito. Aleluia! Olha só, você tem as 3 peças. Você foi feito tabernáculo por Deus. Eita glória! Desde o princípio. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. Sim. Deus te fez local perfeito para que ele habitasse. Por isso que Paulo disse aos atenienses, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sou glória! Mas quem fez você foi Deus. Ele pode. Deus habita em templos feitos por ele mesmo, pelas suas próprias mãos. No Salmo 139, Davi diz, que forma maravilhosa eu fui moldado. Admirável. Olha que coisa tremenda. Você foi feito por Deus para ser a habitação do Espírito Santo. Templo que vai aonde Deus está e leva a presença de Deus aonde for. Sim, aleluia. E aqui eu queria terminar falando sobre uma revelação que Deus deu a João no Apocalipse. Glória a Deus. Olha que coisa tremenda. Apocalipse 21, versículo 22. Diz assim: na cidade santa, ou seja, a nova Jerusalém, certo? Sim. Não vi nenhum templo na cidade, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aleluia. Não existia um lugar fixo, mas a própria presença de Deus Pai e Deus Filho eram o templo, era um santuário, era o tabernáculo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que eu não vou à igreja? Sabe por que você não deve ir à igreja? Sabe por que você não deve ir ao templo? Porque na verdade você é templo, você é igreja, você é morada. Você vai para a reunião dos santos. E o que nós não fazemos vai à igreja é pegar essas tendas que somos nós, é pegar essas tendinhas que somos nós, reuni-las. Isso! Por isso nós podemos. Por isso que a gente vai a um lugar de reunião, ser igreja. E vamos parar com essa coisa de valorizar a parede. Nossa. Suntuosidade. Não. E vamos nos concentrar nos verdadeiros templos. Vamos olhar mais para as pessoas que estão lá naquele lugar. Não as coisas. Pessoas. Amém? Esse é o foco. Quando alguém lhe perguntar no futuro, você vai à igreja? Você diz, não, eu sou igreja, a igreja Mas vai. eu me reúno com a igreja. Amém? Glória a Deus. Amém? Espero que você tenha entendido essa palavra, espero que essa palavra toque seu coração. E se você ainda não recebeu essa experiência de ser a morada do Espírito Santo, minha oração é que Deus se revele, que Deus te ilumine, que Deus se mostre a você esclareça. E te chame a essa intimidade plena e verdadeira, esse relacionamento, né? para a glória do nome dele. Amém?